Olá, mais uma ação do Compartilhando Conhecimento. Sou Marcos Cambuto, professor de artes marciais, de dança de salão, treinamento funcional, e hoje eu tenho aqui o prazer de estar presente aqui meu tio, mestre Carlos, do Jotedô, e a sensei Cristina Souza, também para compartilhar com você mais sobre a essência das artes marciais, voltada para, por exemplo, melhoria da qualidade de vida, mas acima de tudo a formação do cidadão. E aí, o próprio mestre Carlos, vamos falar um pouco sobre a gênese do Jotedô. Então, por favor, mestre Carlos, se apresente. Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Antônio Ribeiro Bezerra, sétimo dan de Jotedô. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouco dessas artes marciais que eu desenvolvi no decorrer de 50 anos. Bem, teve sua origem com meu pai, que era faixa preta de Jujutsu, e com o mestre dele, que era um japonês chamado Tako Ano, que ensinava a meu pai, e meu pai passava para mim. Tive alguma oportunidade de treinar também com o mestre Tako Ano. Mas o Jotedô em si começou quando eu fui para o exército. Lá teve alguns confrontos e eu sempre me saí bem. Então foi como eu pensei a treinar sozinho, tá certo? Para desenvolver o Jotedô. E foi desenvolvido com o objetivo da autodefesa, no que hoje tem mais objetivo o Jotedô, que é a educação dos movimentos pelos movimentos, a formação de cidadão, a busca do conhecimento. Isso é Jotedô. Perfeito, perfeito. Por favor, Cristina, se apresente. Enquanto atualmente a maior representante da, digamos assim, a expressão feminina do Jotedô. Então, faixa preta, Cristina Souza. Vamos falar um pouco mais sobre o Jotedô na sua vida. Boa noite a todos. Boa noite, sensei Marcos, ao meu mestre. Um dia, por acaso, eu fui atrás de um afilhado meu e vi o mestre Carlos dando aula. E naquele momento despertou dentro de mim algo que eu tinha que seguir ele, sabe? Porque eu vi ele falando de coisas às crianças que nós não estamos acostumados a ver pessoas, né, assim, ensinando e mostrando não só as técnicas, não só a arte marcial em si, mas outros valores da vida, né? Trabalhar isso. Então foi a partir daí que eu comecei a treinar com o mestre Carlos. Perfeito, parabéns. Obrigada. Mestre, faça um favor, fale um pouco mais sobre esse processo do despertar para um caminho próprio, né? Porque um dos grandes desafios do artista marcial é justamente esse amadurecimento. Pensando numa jornada que está cada vez mais corrompida, né, em relação a hoje, o que é o treinamento, se entregar a um treinamento, a uma prática regular, com respostas a médio e longo prazo, pensando nas artes marciais, com todas as distorções da mídia e tudo mais. E aí como foi esse processo de despertar para o meu caminho é esse, de ajustar a questões pessoais, a uma forma pessoal de ver a vida, né, e especialmente em relação aos princípios das artes marciais. Bom, professor Marcos, eu me lembro de uma certa maneira, eu treinei judô, que tem muito a ver com o Jujutsu, né? Quando eu fui para a academia da Polícia Civil, me deram uma faixa marrom e eu fui convidado a fazer o exame na faixa preta de judô. E eu fui. São 3 etapas. Passei na segunda e na terceira etapa. Mas eu descobri uma coisa interessante. Os movimentos dos alunos, dos judocas, falando de competição, medalha, que tem que vencer, o melhor é ser campeão. E eu pensei que não. Eu pensei que o verdadeiro campeão é aquele que vence a si mesmo. E nesse momento, eu fui até a comissão dos faixa preta que disse que não ia continuar o exame. Joguei a faixa marrom distante e comecei a seguir o caminho do Jotedô.
é uma das características do judô. Nós não competimos para ganhar medalhas. Nós competimos por nós mesmos. Treinamos judô para nós mesmos, em busca de vencer a nós mesmos, porque o nosso primeiro inimigo está dentro de cada um da gente. Esse é o objetivo do judô. Isso me fez tornar hoje o que eu sou, numa luta desesperada, criticado em Recife pela mídia, mas o judô marcou presença quando eu fui convidado para ensinar na academia da Polícia Civil, aos delegados, escrivão, agente, Polícia Militar, Federal. Então o judô tomou outro rumo, começou a aparecer de forma de fato e de direito. Hoje o judô é uma arte marcial hoje conhecida, acredito, no mundo inteiro hoje. Tem os faixas pretas formados que estão ensinando, tem a professora aqui, Cristina, que está aqui ensinando aqui no espaço do Sensei Marcos, mostrando o potencial dela, e ela tem isso. Isso é para mim muito bacana. E também agradeço ao meu sobrinho Marco essa oportunidade de estar aqui com vocês, falar do judô. Interessante que temos duas questões aí para, digamos assim, não prolongar esse encontro, em relação a, por exemplo, o Código de Ética dos Samurais, né, o Bushido, que ele tem como pilares o budismo, o shintoísmo e o confucionismo. E, na essência, a primeira questão que se discute a respeito do treinamento, do objetivo, da essência das artes marciais, é justamente a questão do vencer a si mesmo. Seus valores e princípios, eles devem estar em sintonia com essa busca de crescimento pessoal. E, no entanto, a gente tem, vamos dizer assim, um bombardeio expressivo, né? Especialmente nessa fase em que a gente está vivendo, de muita concorrência, as pessoas cada vez mais distantes, e aí existem as imposições dos determinismos sociais, as imposições da mídia. Inclusive tem um trabalho muito importante nesse sentido, enquanto contribuição de um sociólogo e filósofo, Pierre Bourdieu, que ele fala justamente sobre, ele tem os conceitos dele em relação a capital, status, que, de modo geral, para você fazer parte de determinado grupo, essa busca para se sentir reconhecido e valorizado, parte da sociedade, tem que estar submetido a uma série de determinismos. E aí, quando a gente vai falar das artes marciais, como foi citado aí muito bem, a respeito de, especialmente, o contexto da competição, né, de medalhas, de alcançar um determinado nível de expressão em termos de alto rendimento, o que seria essa questão de pontuações e medalhas que vai de encontro a essa essência desse crescimento da formação do cidadão, por exemplo, né? E aí, como é lidar com isso, considerando que uma das formas em que muitos mestres, vamos colocar dessa forma, né? Muitos mestres de artes marciais, para tentar, hoje em dia, competir para trazer alunos, acaba se ajustando a esses mecanismos. Então, o sujeito, ele mal inicia o treinamento, ele já é preparado para as competições, para os festivais, etc. E isso acaba corrompendo a própria essência das artes marciais, né? E como é que o senhor tem lidado com isso, pensando nas suas contribuições enquanto papel social, acima de tudo, enquanto mestre, né? Dos jovens que os procuram, por exemplo, Cristina bem falou a respeito de um despertar para ela, de algo que marcou, né? Chamou a atenção, para que ela decidisse, opa, o caminho é esse aqui e eu vou segui-lo. Então temos de assumir essa responsabilidade diante dessas distorções dos determinismos sociais. Eu vou treinar artes marciais porque eu quero, quando não é empolgado pelos filmes, né? Envolvido pelos filmes, né? Eu quero, como Bruce Lee, como Don Yang, etc. Ou mesmo não, porque eu quero competir, eu quero me sobressair, eu quero ser o melhor, etc. Como é que está para lidar com isso hoje, considerando nossas responsabilidades enquanto mestres? Bem, professor Marcos, eu aprendi uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas: jamais se dê por vencido. E para você chegar
a essa consciência, você tem que vencer a si mesmo. Tirar, como eu digo às pessoas, não é tirar o homem da violência, é tirar a violência do homem. Não é tirar a arma do homem, é tirar o homem da arma. Isso é educação, só vai através de uma educação. Como eu digo, o batedor é educação dos movimentos pelos movimentos. Educar as pessoas a usar seu próprio corpo, o benefício de si e do próximo. Então, como eu me dou com isso, foi porque das vezes que eu fui vencedor na arte marcial do judô, eu lembro de uma vez que eu ganhei um troféu grande e tinha uma moça batendo foto de mim. Ele deu o troféu a ela. Aquilo não me gostou nada aquele troféu. Foi como eu disse, não, é o batedor. Não vai ter competição no batedor, vamos competir com nós mesmos, vamos vencer isso. E eu fiz muito trabalho social aqui, tudo em Petrolina, em centro social urbano, em colégios. A jovem que não podia pagar a uma academia o valor que seria lhe cobrado. Eu vejo hoje artes marciais cobrar um exame de faixa R$3.000, R$4.000. No batedor não tem exame de faixa. As pessoas são otorgadas por merecimento. O professor vai chamar aquela aluna, você é batedor de tal faixa. Ele não tem que pagar nada. Então, ganhar uma medalha é muito fácil. Mas ganhar seu próprio ser, aí é difícil. Nós temos que, quando eu falo em arte marcial de competição, está só ensinando as pessoas ter e não ser. Nós temos que ter e ser. Isso não é fácil, não, fazer essa divisão. E isso é de batedor. Perfeito, parabéns. Cristina, vamos considerar que uma jornada enquanto treinamento, pensando nas etapas e nos desafios desse processo, é importante que, primeiro, eu gosto de um trabalho de Jim Quick. Ele fala sobre 3 pilares para quem quer, digamos assim, uma melhor performance, seja nos estudos, em todas as suas atividades. Então, harmonizar desejo. Então, tem que ter um significado, tem que estar relacionado a um desejo, a um despertar seu, né? Motivação. Vamos colocar de uma forma mais coloquial, um combustível para você continuar se dedicando àquela ação, e um método. Tem que ter um corpo de conhecimentos, uma sistematização que realmente justifique, que fique claro que existe uma eficiência desse instrumento, desse método, que vai favorecer o trânsito do valor real para o valor ideal. Então, que o corpo de conhecimento que define, por exemplo, o JDU, né, que realmente a sistematização, que fique claro que ela permite essa progressão e que uma etapa prepara a seguinte. E aí, Cristina, fale o seguinte, por favor. Em algum momento, que isso é natural, a gente pensa em desistir. Em algum momento, e até envolvido com outras atribulações e tudo mais, né? E aí eu lembro também de Gandhi, sabe olhar para trás, porque analisando a tortuosidade das nossas pegadas, que poderíamos traçar um caminho reto para o futuro. Né? Então, nesses momentos, poderia compartilhar conosco aqui uma experiência que serviu como divisor de águas. Eu vou desistir, não dá para continuar. Mas aí, em função do que já foi conquistado, naquele momento eu estou na dúvida se, poxa, eu não consigo enxergar aí a possibilidade de continuar, e aí eu olho para trás e vejo tudo que já foi conquistado. Né? Alguma experiência nesse sentido, Cristina? Sim, C.C. Marcos. E não falo nem dos outros, eu falo uma experiência própria. Quando eu comecei no Juatedô, o mestre Carlos, ele tinha um grupo de alunos, crianças e adolescentes. Eu já comecei adulta. Eles já estavam avançados. E quando eu comecei, eu não sabia nem fechar a mão. Aí eu via aquelas crianças fazendo, já dando soco, chute, e eu bem mais atrasada. E aquilo eu comecei, puxa vida, será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar? Será que eu vou conseguir alcançar o ritmo deles? Mas aí eu persisti.
E é como você disse, tem momentos que a gente começa a oscilar. Porque assim, às vezes você começa algo, mas você não tem certeza se realmente é aquilo que você quer. Se é aquilo que você quer seguir. Mas durante a caminhada é que você vai descobrir. E não pense que é fácil. Os desafios vêm. Eu tenho minhas limitações, né? Cada um com suas limitações, cada um no seu tempo. Então, sempre o mestre conversava comigo, calma, você vai aprender, você vai conseguir, não desista. O faixa preta é aquele que não desistiu. E até hoje eu sigo no caminho. Perfeito. E você é prova, você é faixa preta. É. Né? E agora, para complementar, Sim. por que esse prazer em trabalhar com crianças? Ah, boa pergunta. Primeiro, porque eu me identifico muito com crianças, eu gosto de crianças. Eu vejo algo nas crianças assim, porque a criança, ela ainda está no processo de construção. Então, se você pega uma criança que ela não tem nada ainda definido, mas que você começa a trabalhar com ela, como, por exemplo, o Juatedô, que leva no caminho de princípios, de evolução, do saber, então você está moldando essa criança para futuramente ela se tornar um adulto que sabe que a vida tem desafios, mas porém vai saber lidar com esses desafios. Perfeito, parabéns. Obrigada, Sensei Marcos. Muito obrigado. Agora, uma questão com o mestre Carlos em relação ao treinamento. Porque, como Cristina falou, plantar uma semente, né, para colher bons frutos depende justamente dessa questão do preparo da terra, né? Um ambiente que seja adequado e justamente para que brote, se desenvolva, para colher bons frutos, né? E aí é justamente um processo que não é fácil. Lidar com criança, especialmente, tem que ter um carinho especial, né? As dinâmicas e tudo mais, por causa desse perfil, dessa faixa etária, né? Com suas especificidades. Perfeito. Sim. Parabéns, porque infelizmente não é para todo mundo. Né? Verdade. Mestre Carlos, a respeito do treinamento, por experiência própria, uma questão que eu faço questão de colocar em função de uma coisa é a alta performance, o conceito de alta performance, de você chegar a um determinado patamar de eficiência da técnica. Robert Greene, no trabalho dele, Maestria, ele, por exemplo, ele sugere que uma média de 7 anos para você alcançar um alto grau de refinamento técnico, a almejada maestria em qualquer atividade. E que esse processo ele tem que ser orientado, tem que ser acompanhado com um mentor à altura. Por isso os grandes mestres, né? Desde a antiguidade grega clássica, a importância desse acompanhante é o conceito inicial. E aí, sobre o treinamento, a questão da alta performance, não vamos colocar mais aqui a questão de o treinamento de alta performance não voltado para competições, por medalhas, etc. Vamos falar de uma entrega pessoal, de um reconhecimento, amadurecimento, né, sobre esse despertar para, poxa, eu, por exemplo, me sinto muito bem, e é uma questão pessoal, em me desafiar constantemente. Então, a partir do momento que eu comecei a ter acesso ao corpo de conhecimentos que define o Juatedô, e por tratar-se de artes marciais, independente do conceito de artes voltadas para a guerra, vamos pensar na questão do conflito, não necessariamente um oponente, porque pensando em treinamento conjunto, o objetivo, na verdade, é a parceria. 2 sujeitos trabalhando juntos, trabalhando em equipe, para aperfeiçoar a técnica da relação
de ação e reação, né? De um ataque, um plano de ação, uma defesa, etc. Então, esse trabalho conjunto que seja constante, e não de um oponente de atingir, de derrubar, e etc., de superar aquele sujeito. Pelo contrário, é uma entrega pessoal ao refinamento técnico. O que eu sou capaz de fazer com essas expressões de ataque e defesa e como eu posso aperfeiçoar? Eu lembro que no meu treinamento, eu tinha sequências de treinamento fora o treinamento em si da escola, do dojo, meu treinamento pessoal, eu costumava exagerar um pouco, mas eu tinha treinamentos de 1000 chutes, de 1000 flexões abdominais, 2000 polichinelos. Uma coisa eu defendo, em sintonia com os trabalhos de Robert Greene, que eu acabei de citar, em relação à busca da maestria, eu defendo, continuo defendendo que uma média de 2 horas diárias vai dar uma média de 576 horas no ano para você alcançar um patamar expressivo de performance, de refinamento técnico. E eu posso comprovar, por treinamento próprio, que eu tinha uma média, especialmente os primeiros 3 anos, de o dobro. Então, para quem quer alcançar, enquanto faixa preta, vamos colocar essa como referência, né, que é mais comum se falar em faixa preta, e tem aí os DANs, né, que são graduações, são conquistas a partir de... Então, enquanto faixa preta de alto nível, treinando em média, de domingo a domingo, por 3 anos, com a carga horária mínima de 2 horas, ele está muito acima da média. Hoje, não se entende mais isso. Hoje eu treino há alguns meses, fiz algumas aulas, já tenho aí, vou pagar um exame de faixa, e hoje a gente vê faixas pretas, mesmo com todo respeito, que não tem, enquanto sentido e significado, não entendem nem o significado da faixa preta. Então essa é uma deficiência, infelizmente, em função dessas imposições da mídia e tudo mais, está se perdendo muito a essência do treinamento. E aí o senhor falou a respeito de que, por exemplo, no Exército foi um primeiro divisor de águas, porque teve inúmeros combates para experimentar algumas técnicas que estava desenvolvendo. Foi quando começou realmente assim a dar corpo, pensando na eficiência desse sistema de treinamento, que mais à frente foi amadurecendo e definindo um joatedor. Então, o seu treinamento pessoal, essa sua busca por ajustar, não, por questão de identidade, minhas características, quem sou eu, meus valores próprios e tudo mais, a ponto de dizer, não, eu vou seguir por um caminho próprio. E depois eu quero compartilhar isso. Então a gente entende que existe o momento, a fase de se perceber capaz, de expandir seu significado, e a fase mais almejada é justamente a de inspirar aos outros. Então, o senhor, enquanto artista marcial, seu treinamento, como foi esse processo? Bom, César Marco, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: ninguém atravessa um oceano sem passar pela água. Ninguém. E nesse jornada, há muita turbulência. Você tem que encarar isso. Eu, quando pequeno, eu tinha uma vontade imensa de estudar, de ler. Eu aprendi a ler só, o tempo todo, passava meu tempo todo dentro da Mata Atlântica. Me lembro de uma vez que eu fui expulso da escola, por eu ser dislexo, ninguém sabia o que era isso antes, e eu comecei a desenvolver treinamento meu, de luta dentro do mato, correr atrás de animais, correr atrás de bichos que eu queria pegar, para não ir mais para a escola. Quando meu pai começou a me ensinar o joatedor não, o Jujutsu, junto com o mestre Tacoano, em Recife, eu me descobri. É aqui que eu vou. Então eu pensava muito em ser um cara forte. Eu pensava muito em brigar com todo mundo e vencer todo mundo.
Mas com o tempo foi passando. Eu fui aprendendo outras coisas mais importantes na vida, que é vencer o meu primeiro inimigo que estava dentro de mim. Eu vi uma cena que me deixou mais forte nas minhas opiniões no judô, de não competir atrás de medalha. Vi um torneio no arte marcial, que eu fui convidado para fazer parte da mesa, quando um aluno deu um soco, pegou no nariz do outro, o cara que tinha um sangrando, e caiu vibrando que ele foi campeão. E os pais dele também, o rapaz estava lá no chão, sangrando. E ninguém foi socorrer ele não. Por causa de uma medalha que você ferir uma pessoa. Então, sobre o judô, eu tenho o prazer de falar a respeito, de compartilhar, né, de todo o aprendizado, da oportunidade que eu tenho de compartilhar com mais pessoas, dos princípios, dos valores que eu ampliei, que eu intensifiquei, por exemplo, a partir do judô, enquanto prática corporal, os desafios em si, né, enquanto uma prática regular, o treinamento, uma prática regular sistematizada, mas acima de tudo desafios motores cada vez mais intensos, ou seja, fui intensificando essa minha condição de reagir de uma forma mais assertiva aos desafios do dia a dia, especialmente porque esse processo ele foi potencializado, alimentado por conhecimento, né? Como eu falei sobre, para mim uma grande referência que eu tenho para compartilhar a respeito de Auguste Comte, um filósofo, né? Pensar melhor para viver melhor. E esse conjunto tem refletido, se traduzido numa leitura mais coerente da realidade. Então, uma melhor condição para projetar-me, para colecionar conquistas. E aí, mestre Carlos, uma questão especial que já foi citada, mas é mais uma contribuição em termos de conhecimento para compartilhar, onde a dislexia, enquanto talvez uma condição positiva e ou negativa, qual a importância ou qual a contribuição na sua vida enquanto pessoa, enquanto professor, enquanto mestre? Bom, professor Marcos, eu até brinco com as pessoas que eu até gosto de direto. Ela me fez vencer desafio. Ela me levou à luta. Me levou a criar o judô, não na criação da sua formação, mas pela minha persistência de não desistir no qual eu acreditava. Porque eu sofri preconceito na escola por causa da dislexia, mas não baixei minha cabeça por isso. 3 coisas importantes para da tua esperança, seu maior aliado, da sua persistência, sua maior força, da fé, o seu maior escudo. E isso é judô. Quem não lê, mal fala, mal escuta e mal vê. Leiam, busquem conhecimento. Judô é a arte do conhecimento, não só da defesa pessoal ou da autodefesa. Isso é judô, caminho dos golpes da flexibilidade. Perfeito, muito obrigado. Cristina, Sensei Cristina, por favor, vamos aqui encerrar esse nosso encontro. E aí as palavras agora da nossa Sensei Cristina Souza. Obrigada. Quero agradecer a todos, ao Sensei Marcos, ao mestre Carlos, por poder estar aqui conversando, né? Falando sobre o judô. A professora Cristina está aqui conosco, no Dançarte, e aí disponibilizando vários horários, especialmente para as turmas com crianças e, futuramente, com adolescentes e adultos. Então, para encerrar, eu quero agradecer ao Sensei Marcos pela oportunidade. Foi um grande aluno de judô. É um grande homem. É um grande ser humano. Meu sobrinho. Tenho muito orgulho do pai dele e da mãe dele, que é minha irmã. E a meu pai e minha mãe. Meu pai, uma vez, mandou limpar o quintal e na metade eu parei. Falei, por quê? Meu pai é o que falta, que veja o que você já fez. Perfeito. Isso é que é importante. Então, eu sou muito grato por estar aqui hoje e compartilhar o meu conhecimento com vocês. Obrigado e boa noite a todos. Parabéns. Obrigado pela participação. Até o próximo encontro. Um abraço.